dos professores do município. Eu acho que o cumprimento do piso é algo que tem que ser... além do piso? Além do piso, a gente tem que estabelecer, e isso também está no nosso plano de governo, assim que iniciar, a gente vai ter que estabelecer uma mesa de negociação com as categorias, e a da educação vai ser uma das principais. Até porque, para além dessa questão do piso, o governo Álvaro Dias recentemente aprovou o fim das carreiras que existiam. Isso significou, por exemplo, que alguns professores que tinham contabilizado a hora-aula, da preparação da aula, como é para ser, tiveram uma redução no valor dessa hora-aula. Então, hoje existe um desrespeito às categorias como um todo do serviço público. E a gente não pode esquecer que a participação do setor público na economia de Natal é de basicamente um quinto. E a gente tem servidores que não têm o vencimento equivalente a um salário mínimo. Hoje tem muito servidor que tem que receber abono. Abono é assim, quando o seu vencimento é de menos de um salário mínimo, e aí com abono ele tem que ser complementado, mas aquilo não vai contar, por exemplo, para a previdência do servidor. Então, existe um cenário de desvalorização dos servidores, dos trabalhadores da educação também, mas a gente poderia trazer aqui da enfermagem, que não tem o piso respeitado. A gente poderia trazer aqui o da guarda municipal, que tem uma sobrecarga enorme, porque existe um déficit de servidores e servidoras nessa área. Se você olhar em João Pessoa, por exemplo, tem praticamente o dobro. A guarda tem praticamente o dobro do tamanho, sendo que a população é muito semelhante. E na educação, para além da valorização dos servidores, do respeito ao piso, nós temos que falar sobre o sistema de educação. Eu estava lendo aqui uma notícia sobre a entrevista que vocês fizeram ontem com o ex-prefeito Carlos Eduardo, em que ele estava falando da falta de vagas na creche. Eu fiquei sem acreditar que ele respondeu o que ele respondeu, dizendo que ia fazer as parcerias para acabar com a fila, porque foi ele que criou o sorteio das crianças na creche. E o que ele está dizendo que vai fazer, não tinha nada que impedisse ele de ter feito na época em que ele achou que era razoável, que era uma ideia ok, sortear crianças para acessar as vagas na creche. Como a senhora pretende de imediato resolver esse problema? Claro que é um problema que é um pouco mais complexo, mas imediatamente qual seria a primeira medida tomada? Nós temos 3 eixos para esse problema, os de curto, médio e longo prazo. Os de longo, por óbvio, é a construção de novas creches públicas. O de médio é a conclusão das 10 obras que existem hoje paradas. Hoje tem 10 obras de creche paradas, num bairro como Nossa Senhora da Apresentação, que é o maior da cidade, só tem 2 funcionando. Você tem lá uns escombros de uma obra que era para ser uma creche, que eu entrei lá, me senti naqueles filmes de terror que você não acredita, que aquele prédio está ali abandonado, caindo aos pedaços, enquanto era para ter crianças ali tendo acesso à educação. Então, as 10 obras de creche paralisadas, que, diga-se de passagem, foram de recursos do PAC, recebidos na gestão Carlos Eduardo, que não concluiu as obras e que Álvaro Dias também manteve parada, e o plano emergencial que nós vamos fazer, a ser desenhado durante a própria equipe de transição, de fazer parcerias, tanto com unidades privadas filantrópicas, mas fundamentalmente com universidades. Nós temos na UERN, na UFRN, cursos de pedagogia, inclusive a UERN é a grande formadora dos professores e das professoras do ensino básico em todo o nosso estado. Fazer parceria entre essas universidades, instituições que queiram se juntar no programa. Eu já ouvi muitas instituições religiosas, por exemplo, dizendo que se interessariam em ceder seu espaço em determinado turno para que nessa parceria com as universidades a gente pudesse acabar emergencialmente com a fila. Então, todas essas formas de parcerias com as instituições que já atendem crianças e não são públicas, de parceria com as universidades e instituições da sociedade civil para a criação de novas vagas emergenciais, mas não se contentando que essa forma seja um arranjo que fique permanente, e sim criando as novas vagas públicas como a infância de Natal merece. Vamos fechar com turismo? Vamos fechar com turismo. No plano da senhora, candidata,